Olá, boa tarde mais uma vez a todos. Vamos dar início a mais uma live do nosso projeto. Projeto Live da Comissão OAB Vai à Escola de Nilópolis. Boa tarde, eu sou a doutora Angélica, sou a presidente da comissão. E como todos sabem, todas as quartas-feiras nós realizamos uma boa tarde Marusa, boa tarde doutor. Todas as quartas-feiras nós realizamos lives com vários temas. As nossas temáticas são multidisciplinares. Como o nosso nome da nossa comissão diz, nós somos uma comissão que leva informação para diversos setores da nossa sociedade. Nossa OAB era OAB Vai à Escola, mas por conta da pandemia, nossos trabalhos presenciais não puderam ser realizados. Boa tarde, doutora. Não puderam continuar a ser realizados com as palestras nas escolas. Então, nós nos reunimos com a intenção de dar prosseguimento ao nosso trabalho e daí surgiu a ideia da gente continuar realizando esse trabalho através das lives aqui no Instagram. Então, hoje nós temos aqui no Instagram a nossa página e também temos no Facebook a Comissão OAB Vai à Escola de Nilópolis e também o nosso canal no YouTube. No YouTube, inicialmente, nós estamos divulgando apenas as nossas lives para poder facilitar o acesso, mas com o tempo, nós iremos realizar outros projetos que já estão em fase de preparação, em fase de estudo, em fase de negociação, de conversa com outros profissionais, para que a gente possa levar adiante a nossa tarefa de dar prosseguimento às informações e educação, sempre com foco nos direitos sociais e com a visão humanizada. E hoje, para dar continuidade a essa visão humanizada que nós temos, nós vamos falar sobre um tema bastante recente no direito, apesar de já estar sendo utilizado há algum tempo, mas muitos advogados ainda não conhecem e ainda tem resistência na sua utilização por conta da intenção mais belicosa, mais contenciosa, que é a política de todos nós. Eu vou aqui fazer o convite para a doutora Fernanda, que é a nossa convidada de hoje. Ela já se encontra aqui presente conosco e ela vai entrar aqui na sala, dar início à nossa live e fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, que é uma querida amiga que está se tornando. Olá, Olá, doutora, seja bem-vinda, tudo bem? tudo bem, doutora Angélica? Tudo Eu ótimo, vou, que bom estar vou aqui. pedir inicialmente ajuda às pessoas que já estão assistindo, só para poder saber se a imagem está sendo transmitida de forma que dê para ver, se está travando, o som se está chegando Uhum. bem claro, tanto o meu quanto o da doutora Fernanda, para que a gente tenha a melhor passagem de informações possíveis, né? Porque esse é o nosso intuito com as lives, é passar informação de Sim, forma que as pessoas consigam compreender, porque nós não estamos aqui dando cursos para advogados, doutora, é o que a gente estava explicando, a gente sempre explica em todas as nossas lives, né? Nossa comissão é a OAB aham, Vai à Escola. Nós temos a intenção de levar informações de forma clara, objetiva, para a sociedade, através principalmente do enfoque nos direitos sociais, para poder esclarecer a respeito de educação, de serviços, da própria prestação jurisdicional, porque é importante que a comunidade saiba como procurar o seu direito da melhor forma possível, né? E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante importante, bastante interessante para a advocacia, que ainda é um assunto bem novo, né, em geral, porque ainda não. Recentemente é que eu tenho visto muita coisa sendo tratada sobre esse assunto, muito workshop, muito fórum, muito webinar, principalmente hoje em dia por conta das redes sociais. Mas inicialmente eu vou fazer a apresentação da doutora. A doutora convidada de hoje
é a doutora Fernanda Ramos. Ela é advogada sistêmica na área de direito previdenciário e civil e atua também na área de direito de família e como mediadora. A doutora Fernanda tem pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil e Empresarial pela Universidade Veiga de Almeida e atualmente, para fins de melhor capacitação, está realizando cursos de especialização em Direito Sistêmico e Constelação Familiar, que é o nosso tema de hoje, não é isso, doutora? Ui, Ui, desculpa, caiu aqui. a doutora caiu. Ah, Oi, doutora. Acho que a sua conexão está com alguma dificuldade. Será que alguém pode me ajudar a esclarecer se realmente a visualização da imagem da doutora travou? fica ruim. Oi, doutora. Agora tá tudo ok. Agora tá tudo ok. Ficou ok? Então tá ótimo. Vamos lá de É, novo. tudo ok. Então, eu tenho um prazer enorme de continuar aqui fazendo essas lives, né? Estou muito agradecida pela doutora Angélica, da Comissão A Viva a Escola. Recebi o convite e aí comentamos sobre direito sistêmico. E hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre esse tema e tirar algumas dúvidas que eles tiverem porventura, sempre no final, por direct, para a gente se sentir melhor. E quem quiser colocar aqui no chat alguma coisa também pode. Como a doutora Angélica falou, eu estou fazendo um curso de mediação, curso de constelação familiar, e assim eu tenho um grupo de estudos, que é o Movimento Jurídico Sistêmico, no qual a gente está estudando sobre a obra e a vida de Bert Hellinger. E esse grupo é bem legal, porque somos todos advogados, né, a maioria mulheres, que estão estudando esse tema, e também atuam no direito familiar. Então, eu vou colocar aqui para vocês o que é o direito sistêmico. O direito sistêmico é olhar para o direito sobre a ótica das leis sistêmicas que foram introduzidas pelo Bert Hellinger. Ele foi um psicólogo, um terapeuta e alemão, nascido em 1925, ele já faleceu, e ele fundou essa questão do direito. Acho que travou de novo. Doutora, sua imagem travou para mim, mas alguém está tendo esse tipo. Acho que a doutora Fernanda saiu. Bom, vou fazer aqui então uma introdução a respeito do que eu considero necessário sobre a questão do direito sistêmico. E vou chamar aqui de novo a doutora Fernanda, que ela já está chamando aqui novamente. Por quê? Porque, como eu falei, nós precisamos dar um olhar mais voltado para a humanização das relações. Doutora, eu vou reiniciar fazendo uma introduçãozinha, tá? Só para a gente poder voltar para o gancho, tá? E Tá. o que acontece? Né? Eu peguei um trecho de um artigo do juiz Sami Stork, que foi quem introduziu essa questão de direito sistêmico aqui no Brasil, né, que é um juiz do TJ da Bahia. Ele traz para a gente nesse artigo até a minha visão sobre a necessidade da humanização das relações. Né? Ele diz assim, que há tempo se observa a incapacidade do Poder Judiciário de processar e julgar a quantidade de ações que lhes são apresentadas. A estrutura de pessoal e de material existente nunca é suficiente. Por outro lado, já é reconhecida no meio jurídico e na sociedade a necessidade de novos métodos de tratamento dos conflitos. Esses meios devem permitir não apenas uma decisão judicial que estabeleça como deve ser a solução para cada conflito, dizendo às partes quais os respectivos direitos e obrigações, né, como é hoje em dia, né, simplesmente, né,
é assim, assado, aplica-se a letra fria da lei, né? Mas também dar paz aos envolvidos, permitindo que eles mantenham um bom relacionamento futuro e, inclusive, tratam de forma amigável outras questões que se apresentem. A tradicional forma de lidar com os conflitos no judiciário já não é vista como a mais eficiente. Uma sentença de mérito proferida pelo juiz quase sempre gera inconformismo e não raro desagrada a ambas as partes. Em muitos casos, enseja interposição de recursos e manobras processuais ou extraprocessuais que dificultam a sua execução. Como consequência, a pendência tende a se prolongar, gerando custos ao Estado e incertezas e sofrimentos para as partes. Eu acho que isso é o que o sentimento, né, de que todos nós, como operadores de direito e a própria sociedade, o cidadão que vai buscar a tutela jurisdicional, ele tem, né, que se aplica o direito, mas que não se tem justiça, né, doutora? Eu acho que daí a necessidade desse olhar sistêmico, né? Então, vamos trazer então essa ideia aí para a gente poder entender essa necessidade dessa mudança, né, do nosso olhar. Pode continuar então, doutora, para falar sobre isso. Então, como você bem falou, o direito sistêmico começou com o Dr. Sam Stork, lá na Bahia. Ele, por questões pessoais, sentiu a necessidade de fazer a constelação com ele, e depois ele foi até o judiciário e perguntou se poderia aplicar nos processos, né? Então, o Sam, ele estudioso lá das leis sistêmicas de Bert Hellinger, como eu estava explicando, ele viu um olhar diferente sobre o processo, que a gente poderia constelar, a gente poderia constelar o processo, poderia aplicar as leis sistêmicas lá dentro e resolver os conflitos de uma maneira mais agradável. Para todos, né? Para ambas as partes. Para todos, para ambas as partes. Tanto que o direito sistêmico, hoje em dia, ele não é só usado no direito familiar. Ele também é usado no crime, né, quando envolve delegados, juízes, advogados, criminoso e ofendido, né, a questão da vida. Se faz toda a análise constelar entre o criminoso, o réu, no caso, né, e a própria família e as vítimas, né, que ele teve, né, e com a sua família. E tem que levar também em consideração toda uma questão mais ampla, né, nesse caso da área criminal, né, que não é só o fato de se aplicar a lei penal pura e simplesmente, nós temos que ter a noção superlotado, nós temos toda uma dificuldade de mantermos esse suplemento, né, de dar dignidade aos presos que ali estão nesse sistema carcerário, é muito difícil, né? Então a gente tem que conseguir fazer uma visão um pouco mais longa, mais adiante, não só tratar do caso friamente, como a gente tem o hábito de ouvir, né, que é aplicar a lei fria, né, de uma forma fria e já com pré-julgamento de quem está certo ou está errado, e não se ver por trás daquela situação, por trás daquela pessoa, o que está levando aquela pessoa a ter determinadas atitudes, o que pode ser realizado para que ela melhore e também não volte a cometer determinados tipos de atitude. Esse é um dos olhares sistêmicos na questão da relação até da questão da área criminal. Infelizmente, a doutora Fernanda, ela está tendo algum tipo de dificuldade com a sua internet, mas eu vou dando continuidade aqui com vocês para a gente não perder o fio da meada, tá? E o que eu também consegui entender dessa questão do direito sistêmico, né? Porque ele é uma forma nova de verificar, de se fazer justiça, de se aplicar a lei, né? De a gente ter essa empatia com os dois lados, né? Não só simplesmente você ter aquela regra de que a gente chega assim numa própria audiência.
né? Muitas vezes a gente chega na audiência, o juiz ele está de cabeça baixa escrevendo, ele nem olha para as partes para poder saber como está vendo a relação, o que, que ele pode analisar ali daquela situação, daquele conflito, o que, que ele pode fazer melhor, né, para poder solucionar aquilo ali. Será que ele simplesmente aplicar uma sentença de mérito vai resolver a solução? Né? Então, vai dar solução ao conflito, na verdade, né? Vai dar solução àquele conflito? Então, o olhar sistêmico, ele abrange toda essa ótica, né, de se fazer uma verificação mais ampla do caso concreto, né? A gente vai analisar o caso hoje em dia, não só mais como autor, réu, aplicador do direito, lei e ponto final, né? A gente consegue, né, entender a necessidade de hoje olhar mais humanizado, né? E esse direito sistêmico, ele tem toda uma metodologia de aplicação, ele busca o equilíbrio entre as partes, né? Eu confesso que quando se começou a se introduzir a área de mediação na justiça, eu me tornei um pouco intransigente, porque a gente, como advogado, a gente está acostumado com um contencioso, de ir para o litígio, de fazer aquele processo, né, de forma mais bélica, de você combater aquele direito, de mostrar o erro, né, do outro e querer que o nosso processo seja ganho dentro daquela nossa ótica do erro da outra parte. Eu já aceitei, doutora Fernanda, na verdade estava esperando a doutora aceitar aqui. Deixa eu refazer aqui, peraí. Ver se a doutora consegue entrar agora. Olá. Oi, tá caindo, né? Hoje É, aqui a internet tá meio complicada. quando é assim, vê se só o seu 4G está melhor do que o Wi-Fi, de repente pode ser isso. Porque como o Pode tempo, ser. que às vezes quando o tempo muda, a gente sempre tem essa questão, né? Infelizmente aqui no Brasil, o Eu vou tempo tirar o muda, Wi-Fi, vou deixar no 4G. venta, chove, cai televisão, cai A internet, internet fica cai ruim. tudo, É, né? E a frente fria vai entrar aqui no Rio de Janeiro, então pode ser que tenha um, um probleminha em relação a essa questão do sinal. Bom, mas aí, como eu estava falando da minha parte, né, eu tinha essa visão muito mais litigiosa, até porque eu trabalhei em contencioso de massa. Eu estava explicando aqui, doutora, que eu tinha essa visão muito mais litigiosa, porque eu trabalhei com contencioso de massa sim. em escritório grande, e no meu próprio escritório fazia né, tinha essa visão de tudo voltado para o contencioso, fazer processo, tanto que eu me especializei em direito do consumidor, né, e acabei me Sim, focando nessa questão processual de processo judicial. Ah, vamos resolver, não, vamos para a justiça, tudo se resolve na justiça. Né? Então, quando entrou essa é. matéria da mediação, eu mesma me tornei um pouquinho intolerante contra esse tema, porque eu achava que ia tomar esse espaço da advocacia, né? Mas depois a gente vai vendo que não é bem assim, muito pelo contrário, né? Que a gente consegue, na verdade, com a mediação, trazer um pouco mais de humanização para as relações, que é extremamente necessário, né? É. Hoje em dia, a mediação é até prevista no novo Código de Processo Civil, e a mediação é excelente para você não ter que abarrotar o judiciário, que já está tão cheio, os processos da justiça são morosos, né? Os advogados estão aí vendo quanto tempo demora um processo, e fazendo a mediação extrajudicial, fora do contexto da justiça, soluciona o conflito e de uma forma harmoniosa. As partes vão ficar satisfeitas, eles vão eleger um árbitro ou mediador e assim vão solucionar aquele conflito, né? Porque o direito é para solucionar aquele conflito. E E o ele direito sistêmico é esse olhar mais cuidadoso, mais carinhoso, é um olhar diferente sobre as partes.
né? E Então é muito importante o advogado ter esse olhar sistêmico, entendeu? Lembrando que o resultado da mediação, ele tem validade, né? Independente de ser feito extrajudicial, ele tem validade para ele ser até executado. Ele pode ser validado na justiça posteriormente, caso uma das partes não cumpra o que ficou resolvido na mediação. Aí sim você vai recorrer ao judiciário para que se cumpra, né, o disposto na mediação. E o direito sistêmico, ele faz justamente isso, né, doutora? Ele traz para a gente esse olhar que a gente vai pegar no fundo o que está acontecendo para aquelas atitudes estarem ocorrendo e tentar consertar isso para que não ocorra, né? Eu acho que agora a gente pode abordar as leis sistêmicas, que eu queria explicar o que é cada lei. São 3 leis, né, que foram feitas pelo Bert Hellinger. É a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio. O que é a lei do pertencimento? É aquela lei que é aplicada na nossa família e nas nossas relações humanas, né? Eu pertenço a uma família, eu tenho uma família, é necessidade básica nossa. Só que nessa família sempre carregam doenças, problemas, e a gente traz isso da nossa ancestralidade. De repente, uma doença genética sua é lá da sua avó, é lá do seu avô, que você já traz na cadeia ancestral. E a gente fica se cuidando sem entender por que eu tenho isso, né? Da onde veio, para onde vai. Então é mais fácil você constelar o seu problema, visualizar o seu problema através dos seus ancestrais, porque aí você vai conseguir ficar tranquila. Da mesma forma... Você consegue se considerar pertencente àquele núcleo, né? Porque senão você se vê fora daquela realidade, acha, né? Tem muita gente que tem esse entendimento, fala assim, né? Nem me sinto parte dessa família, né? Então, se buscar esse tipo de constelamento, pode ser que a pessoa consiga se encaixar melhor. Oi, Enzo, meu amigo entrou aí na nossa live, seja bem-vindo. Bem-vindo, boa tarde. Então, a lei da ordem é que o ser é estruturado pelo tempo, o ser é definido pelo tempo e através dele, recebe seu posicionamento. Quem entrou antes, ou seja, nossos bisavô, bisavó, avó, eles nasceram antes da gente. Sim. A gente tem uma ordem para poder pertencer àquela família, né? Você entrou primeiro no sistema, ele é o grande, eu sou a pequena. Depois de mim veio a minha filha, então ela é pequena, eu sou a grande. Então tem que haver essa hierarquia entre as pessoas, de quem entrou primeiro naquele sistema. E você vai ver na cadeia que aqueles problemas familiares, aqueles conflitos, né, de suicídio, de prostituição, de drogas, de conflito entre pai e mãe, entre mãe e filho, já existiam na época das nossas bisavós ou avós. Né? Tem muita gente que fala assim, nossa, aquela família é marcada pelo divórcio. Quando você vai ver, a avó divorciou, a bisavó também, a outra foi mãe solteira, a outra criou o filho sozinho. Então, quer dizer, isso já é um estigma daquela família, mas a ordem sistêmica dele está assim. E ninguém chegou e paralisou, ninguém quebrou aquilo ali. Para quebrar esse paradigma. Exatamente. Se não é tratado, aquilo continua. E aí você vai casar, vai se separar, entendeu? Até essa necessidade de gerar essa ordem traz também para a gente o que os nossos estatutos, aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente do idoso, da pessoa com deficiência, traz para a gente a necessidade do respeito familiar. Né? Porque a gente sempre vê que muitos dos problemas, eles nascem dentro do núcleo familiar, né? Tanto que a gente discute violência doméstica, a gente discute a violência do idoso, a estatística diz que é dentro do âmbito familiar, né? Então isso tudo, se a gente conseguir entender essa necessidade de se posicionar, como a doutora falou, né? Do pertencimento, e a gente ter esse olhar de ordem, a gente vai olhar para cima, né? Como você falou, né? Eles são maiores, a gente vai olhar para cima e vai ver, nossa, olha o que eles trouxeram para a gente, o que eles passaram e o que nós estamos vivenciando é por conta deles, a gente tem que respeitar.
né? A gente olha o olhar humanizado, olha o olhar social, olha o olhar, né, amplo e diferente da situação. Sim, porque quando a gente vai tratar do cliente, né, e começar a fazer aquele processo, a primeira coisa que tem é tentar um acordo e chamar as duas partes para conversar. Porque se você vai fazer um divórcio, um pedido de alimentos, né, e defender só a mulher, você não vai escutar a outra parte. E a primeira pessoa que faz o acordo ou que tenta fazer é o advogado. Então, quando você chama o pai da criança, né, e vê com ele o que está acontecendo, vamos tentar fechar um acordo, é melhor. Porque assim você já leva tudo pronto para o juiz e o juiz só vai assinar aquilo ali. Né? Eu acho que essas relações humanizadas e essas questões têm que ser colocadas dentro do coração das pessoas, porque as pessoas querem briga, querem confusão, querem litígio e não vai levar a lugar nenhum. Hoje em dia, com essa pandemia, as relações familiares ficaram distantes, né? Ninguém está indo para casa de ninguém, os avós não podem abraçar os netos, os filhos também, cada um está na sua casa, tem muita gente com medo de sair de casa, Justamente. já está se propondo divórcio virtual, já está se propondo que vamos fazer um divórcio de dentro da nossa casa, o cartório vai negociar com as partes e vamos fazer o divórcio. Uma coisa que antigamente não nem tinha isso. Né? Isso não, jamais poderia ser cogitada a ideia de você fazer, né? Antigamente nem se podia, né? De você vê como é que as leis elas vão se adaptando conforme o tempo, né? E uma das nossas necessidades prementes, né? Que temos é essa humanização das relações, né? Isso eu acho maravilhoso. O direito acompanha muito o que está acontecendo no mundo. A tecnologia veio para a gente poder se agarrar a ela e fazer as coisas acontecerem de uma forma mais rápida. Sim. Né? Anos atrás, a gente não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, nem Instagram. Como é que a gente se comunicava? Só na hora do colégio ou na hora da faculdade e pelo telefone. Ninguém andava com celular iPhone, ninguém tinha o WhatsApp na mão para passar uma mensagem para o seu colega. Nisso, a gente veio e ampliou a nossa mente em relação às tecnologias, né? Sim. Mas voltando aqui, a lei da ordem, eu já falei, agora é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é o seguinte, o que você dá e recebe se conhecem e tem que haver uma equivalência entre o dar e o receber. Porque muita gente está dando muito e ganhando pouco. Ou muitas pessoas estão dando pouco e ganhando muito. Então, não vai equilibrar a relação. Você vê nas relações entre marido e mulher, se um estiver dando mais e o outro menos, vai ficar desequilibrado. Não vai estar junto, não vai estar um acompanhando o outro. Então, geralmente as mulheres reclamam. Eu estou fazendo demais, eu cuido da casa, dos filhos, da família, e o marido fica vendo televisão ou jogando no computador. Isso aí não é certo. Por quê? Porque a relação de dar e receber está errada. O relacionamento não vai dar certo. Né? Tem que haver um equilíbrio. Isso a gente entraria até na discussão já de gênero, né? Da questão da parceria, né? Do casamento, o lugar de mulher, se trabalhando ou não, fora ou dentro de casa, porque isso é histórico, a gente sabe, né? Que a gente trouxe isso, como você falou, da nossa ancestralidade, porque era assim, a nossa sociedade sempre foi machista e patriarcal, né? Então a gente tinha esse olhar de que era para ser realizado de uma determinada forma e não se discutia porque eram os homens que faziam, né? Você vê que conforme as coisas vão se amenizando, essa questão até, né, extremista, né, do patriarcalismo, do machismo, as relações vão se humanizando e vão se melhorando, né, que precisa ter esse olhar diferente mesmo das relações. Em casa é a mesma coisa, né? Não tem o que ser discutido. Tudo tem que ser de uma forma equilibrada e igual. Se há um desequilíbrio, há a briga, a confusão, a separação.
As mulheres hoje em dia estão independentes, elas trabalham fora, dentro de casa, cuidam dos filhos, elas tomaram espaço na sociedade que até então nem tinha. Você vê muita mulher aí, motorista de caminhão, motorista Sim. de ônibus, e Uber, antigamente você que é não outra via, adaptação né? da nossa sociedade, né? O próprio motorista de aplicativo. Exatamente. Agora tem um aplicativo que é só para mulheres, né? Lady Driver, aplicativo que leva mulheres com motoristas mulher. Então, quer Interessante. dizer, a mulher está inserida na sociedade e está também trabalhando da mesma maneira que o homem. Só que a mulher, por ser mãe, por ser dona de casa, também tem outras tarefas que talvez o homem não tenha ou não queira fazer. Então, essa lei do dar e receber também tem que estar em equilíbrio para as pessoas entrarem num consenso, né? Porque a maior parte dos divórcios é porque está em desequilíbrio, não está havendo conversa, não tem diálogo, né? O Sim, homem fala, não, você tem que trabalhar fora de casa. Sim, mas a mulher está trabalhando dentro de casa da mesma maneira que ele. Se não tivesse a mulher dentro de casa, como é que as filhas ou filhos iam ficar? Se não tem uma babá, uma empregada para tomar conta das crianças e não está tendo escola, como é que fica isso, né? Então a gente e tem o que próprio marido é que equilibrar. dá também, né? Dentro desse contexto, né? Porque senão fica. Aí entra de novo a discussão, né? Da diferença A de mulher não gênero, da recarregar. mulher ficar sobrecarregada. Exatamente. Eu acho que quem tem filho, quem é casado, sabe que passa muito sobre isso, né? E a Sim, gente tenta levar a educação e levar o nosso conhecimento aos homens. Não é só o marido, não. É o pai, é o avô, é o seu amigo, é o seu vizinho. Porque os homens têm uma cabeça ainda muito machista. Só verdade. que eles querem igualdade. Ó, eu quero que você ganhe igual a mim. Eu quero que você trabalhe igual a mim. Mas não está tendo igualdade. As mulheres não recebem igual os homens. Quando você vai ver o nível salarial do homem, é bem maior do que o da mulher. E quando a mulher engravida, logo depois ela é mandada embora. Né? Quando o período gestacional acaba, ela volta ao trabalho, ela é mandada embora, porque ela está com filho. Aí ela É. vai faltar ao trabalho. É bem por aí, E entendeu? aí a gente consegue aplicar esse direito sistêmico em todas essas áreas, né, doutora? A gente estava até conversando no particular mais cedo sobre a aplicação do direito sistêmicos em todas as áreas do Isso. direito, né? Não só na área Ah, familiar, que é o mais comum, que veio com essa implementação através do juiz do TJ da Bahia, o Sami Torque, mas a partir dessa iniciação do direito sistêmico, o próprio judiciário viu a necessidade de se utilizar, né, em várias outras áreas. Então, hoje em dia se aplica em qualquer área do direito, né? E a gente conversou também sobre essa importância, né? E como a doutora mencionou sobre a questão da área trabalhista, como que a gente pode verificar essa visão sistêmica na área do direito do trabalho? Então, o direito sistêmico é muito aplicado na área de família, no trabalhista, no criminal e no previdenciário. Na área trabalhista, a gente faz a constelação entre o empregado e o empregador. Quando está tendo um tipo de conflito, que pode ser assédio moral ou dispensa por justa causa, ali gera aquele conflito. E aí você faz uma constelação para tentar amenizar aquele problema e ver o porquê daquele empregado estar se adequando daquela maneira ou se vestindo daquela maneira que é contra a lei, contra a norma, Sim. né? Porque muitas das vezes o nosso comportamento é espelhamento de alguém. Olha, fulano, tá vendo como é que ele é? Igualzinho o pai. Ele tá se comportando igual o pai. Ele está se vestindo igual o pai, ele fala igual o pai, porque dentro de casa que a gente aprende a falar, aprende a discutir e aprende a refletir. Então, muitas das vezes os filhos se espelham nos pais e chega lá fora, no trabalho, eles começam a bater boca com o chefe, começam a discutir, porque ele vê o pai discutindo com a A mãe, mãe. ele vê o pai discutindo com ele mesmo. Sim. Então ele acha aquilo normal, né? Então a gente vai fazer
uma constelação para tentar resolver esse conflito. E aí nem precisa ir à Justiça do Trabalho, né? Porque resolvendo um acordo é muito melhor do que esperar 3 anos para poder ganhar aquele dinheiro. Com certeza. Assim, o empregado fica satisfeito e o empregador também, porque ele já vai estar livre daquele numerário, né, que ele tem para pagar aquele funcionário. Pagando e aí não fica direitinho, né? aquela briga, né, aquele resquício, né? E a gente, Que você vê que muita gente está falando mal das empresas, né? Quando sai dali. e a gente volta Entendeu? sempre mostrando que, por mais que a gente se aplique o direito sistêmico nessas outras áreas, a gente volta sempre buscando a origem do problema, né, que é sempre familiar, né? Por isso, essa importância da constelação familiar dentro do direito sistêmico. Porque, como todo mundo diz, né, o exemplo ele arrasta sempre. Né? Então, tudo que você faz na frente de criança, na frente de outras pessoas, vai demonstrar o que você faz e outras pessoas vão validar aquela postura como correta e vão copiar e seguir. Né? E aquele comportamento vai ser expandido ao longo do tempo e ao longo dos lugares, né, por onde se passam. Né? Então, esse exemplo que a doutora passou é basicamente essa importância, né, da gente ter essa noção ampla, geral, do que é uma constelação familiar, para a gente ter noção de como se aplicar dentro dessas outras áreas, né? É importante frisar que para você ser um constelador, você tem que fazer o curso de formação, que varia entre 6 a 8 mil, não é um curso barato. Nossa. E que tem algumas escolas que fazem aqui no Rio de Janeiro, o Instituto Helliger School, que é a Sophie Helliger, né, a esposa do Bert Helliger. E tem alguns grupos, né, que têm formação mesmo de constelador. Sim. E aí, o advogado, ele pode ser constelador, mas são coisas diferentes. Tanto que eles falam que é bom, assim, que o advogado não pode captar o cliente através da constelação. Se ele se propõe a ser constelador, ele pode anunciar o seu projeto, ele pode colocar nas mídias e atrair clientes, né, para a constelação. Mas aí, quando o cliente vem para a constelação, faz a constelação e depois tem que fazer um divórcio, aí o advogado não pode chegar e se oferecer, olha, eu faço o divórcio também. Porque senão ele vai estar afetando indevidamente aquele cliente, né? Isso está até previsto no estatuto, né? Que o advogado ele não pode ter dupla função dentro da sua atividade, né? Se você vai trabalhar como mediador, você não pode advogar naquele caso. Se você é preposto, você não pode agir como advogado na mesma causa. A gente não pode ter, né, a questão empresarial envolvida. Né? A gente tem toda uma nuance, né, uma preocupação justamente para não haver essa captação, né? Exatamente. E eu vejo assim que tem muitas pessoas que estão trabalhando como constelador e depois acabam captando no mesmo espaço aquela questão, aquele processo. E não é correto, mas a OAB também não fiscaliza muito, então vai por isso mesmo, né? Acaba e aí tem que ser assim diferente. Um ambiente, uma sala só para constelação e outra sala só para advocacia, porque são ambientes diferentes. Sim. Pode até ser que ele queira você como advogado, mas ele que vai te eleger, não é você que vai oferecer. Sim. Então, na constelação é mais fácil você captar o cliente, né? Você pode colocar panfleto, você pode anunciar, você pode conversar com as pessoas. É até razoavelmente mais fácil de obter a clientela. Sim. Mas, como é uma terapia, um sistema de novo, não conhecem o que é a constelação, elas ficam com medo. Eu não vou fazer isso, eu não sei o que é, eu não conheço, pode entendeu? achar então, até que é bobeira, né? E a gente está vendo aí a importância da aplicação, porque muitos conflitos na justiça estão sendo resolvidos hoje com essa aplicação, né, da constelação dentro das temáticas jurídicas, né? Exatamente. E está tendo êxito, né? Você vê aí
vários processos que eles estão constelando, chamando as partes e conseguindo buscar uma solução, né? Porque a gente tem vários tipos de solução dentro do conflito, né? Arbitragem, mediação, conciliação, constelação, a própria psicóloga, terapeuta, né? Tem uma série de profissionais que estão atuando ali para ajudar a resolver o conflito. Então, eu acho brilhante essa ideia, sabe? De ficar mais diversificado e não tanto ali seguindo a risca no processo litigioso. Aí a gente acaba voltando sempre no processo de família, né? Porque é muito ligado para isso, né? E inclusive aqui no TJ, nós já temos cursos, né, que o TJ oferece para os pais que estão se separando sobre a questão do cuidado com a criança, né? Atua no processo da vara de família, toda uma equipe multidisciplinar, né? O próprio Ministério Público já atuava antes, mas atua psicólogos, assistentes sociais, justamente para fazer a análise social do conflito familiar, já que está na justiça para isso, né? Se foi para a justiça é porque tem conflito. Sim. Senão não se levava, né? Então aí ele faz toda essa análise, porque tamanha é a importância dessa multidisciplinaridade dentro dessa área de família. Isso eu acho bem interessante, apesar da área de família dar dor de cabeça, né? Porque quem está num conflito familiar não sabe sair, não sabe se resolver, mas o advogado está ali para ajudar. E eles ligam para a gente sexta, sábado, domingo à noite. O advogado trabalha muito e quando você vai passar os honorários, eles acham absurdo pagar aquilo tudo. Pois é, mas né? o trabalho é bem cauteloso e tem que cobrar bem, porque você vai ficar várias horas conversando ou escutando o que o teu cliente tem para falar. E às vezes ele está só desabafando, né? O problema dele. Só desabafando e falando mal do marido. Tipo, você vai ficar várias horas ali escutando. Por isso que no direito sistêmico fala escuta ativa, né? Que é uma escuta sem julgamento. Você vai estar analisando o caso. Deixa o teu cliente falar. Ele vai pagar a tua consulta, você está ali para ouvir o que ele tem para dizer. Então, a pessoa chega no seu consultório, no seu escritório, muito chateada, com muita raiva, com muito ressentimento, e ela precisa colocar para fora. Então, o advogado trabalha junto com o psicólogo, né? Porque a gente também atua como psicólogo. E aí a gente tem que saber escutar, saber anotar. Tudo, né, doutora? É tudo, Já tem esses memezinhos que falam, né? Advogado é tudo, né? Curandeiro, é psicólogo, é médico, é tudo, né? É milagreiro, é santo, que tem que fazer milagre. Quase que um milagre, né? Tem que fazer ali para aquele acordo sair do jeito que a mulher quer, né? Porque muitas das vezes a mulher é que embarrera, né? E você vê, eu não quero só isso. Não. E você vê que a gente, na análise de um processo, a importância, né, do estudo e a senhora levantou um fato bem importante para a advocacia sobre essa questão da valorização e pagamento dos honorários, porque olha o quanto é importante o estudo, né? A doutora está fazendo vários cursos de capacitação, eu tenho as minhas especializações, estou fazendo cursos também de outras áreas para me expandir um pouco mais, né? Nós atuamos em conjunto com várias outras temáticas, porque para poder se resolver um litígio de família, nós temos que buscar essas técnicas todas, porque por mais que ele não nos contrate como um constelador, nós vamos fazer independente, por quê? Porque para melhor resolver o conflito dela, ou dele, do cliente, nós vamos precisar acionar algumas técnicas da constelação familiar para poder humanizar o atendimento, porque é necessário no direito de família, né? Super necessário. E, doutora Angélica, você está bem certa, porque o próprio advogado, quando tem esse olhar sistêmico, ele já colocou todas as perguntas na cabeça dele e ele vai fazendo a pergunta na hora da consulta. Então, o advogado anota tudo que o cliente está falando e pergunta exatamente aquilo que precisa ser colocado no processo, né?
você não vai interromper para falar besteira nem nada, mas você vai perguntar coisas que são peças-chave para o seu processo. Exatamente, ó, a mediação é fundamental. Sim. Porque a gente estava falando isso antes. É de suma importância. Como eu falei, eu tive essa resistência quando criaram esse instituto na justiça. Né? Eu era Sei. super litigiosa, eu estava engajada com o escritório expandindo com essa área de consumidor, então eu achei que aquilo fosse criar uma diminuição de demandas, que fosse ter um conflito de interesses, não, porque vai tirar, né, o nicho de trabalho, mas a gente vê que é um outro nicho, é uma outra realidade, é uma outra aplicação, e principalmente para esses conflitos que são necessários, conflitos humanizados, que são relações entre pessoas, né, é uma necessidade tão grande, né? Da mesma forma como a gente está tratando, né? A doutora falou também da área previdenciária. Como é que a gente pode aplicar, então, esse olhar sistêmico no direito previdenciário, doutora? Aí, no caso, poderia ser mais simplificado pela questão do trabalhador rural, do especial, se houve algum conflito na relação até de trabalhos de agrícolas na área rural. Muitas das vezes ele foi maltratado, ele trabalhou sobre o sol, sobre o dia, sobre a noite, e o empregador dele não estava pensando nele, ou então não pagava o INSS dele de forma correta. Na hora de se aposentar, vai dar problema. Sim. Então, quando a pessoa tem um trabalho e que é digno, né, que é fundamentado nas normas previdenciárias, o seu empregador, que é carteira assinada, a gente está colocando aqui quem trabalha de carteira assinada, CLT, ele tem que pagar o INSS, o FGTS, todos aqueles impostos inerentes àquele cargo. Sim. E não é isso que acontece, porque a maioria das empresas não querem pagar os impostos, não querem pagar os direitos trabalhistas, não querem pagar o INSS. Muitas das vezes a gente entra na justiça pleiteando isso, né? Para quem advoga na área do direito do trabalho, você vai pedir aí as verbas que não foram pagas e a rescisão com base que ele nem assinou a carteira, né? Vamos dizer assim. No primeiro momento, ele foi contratado para trabalhar por 15 dias, acabou ficando 3 meses e a pessoa nem assina a carteira. Então, existe esse conflito, né? Sim. Do empregador com o empregado. A gente pode constelar e pode resolver esse conflito de uma forma mais tranquila e amena. E a constelação é uma coisa séria, não é uma brincadeirinha qualquer. Porque quem participa da constelação, no final, ele vai ver o resultado. E esse resultado, eu sei porque eu já fiz uma constelação e vou fazer outra agora. Tá? Eu vou constelar a minha profissão, eu vou constelar a minha área profissional. E a primeira vez eu fiz sobre o dinheiro. Por que o dinheiro não entra? Por que está difícil? Por que a ordem não está favorável, né? Assim, os conflitos em relação ao dinheiro e à profissão, né? Por que está tão devagar? E os advogados trabalham pra caramba, estudam muito e não estão sendo bem remunerados, enfim. A gente pensa sobre isso também, né? Porque o nosso ganha-pão. Aí a constelação é assim, você faz e ela vai perdurando no tempo, porque você vai ver o resultado daqui a uma semana, daqui a 2, né? Você vai constelar aquele conflito e parece assim que abre o caminho, né? Então a questão do dinheiro às vezes está amarrado, está preso, porque você dá valor à tua avó, você está dando valor aos que se foram. Você não está olhando aqui para a Terra, você está olhando lá para o passado e dando valor a quem já se foi, quando na verdade você devia estar olhando para você e aqui para o mundo atual, né? E não ficar tendo alguns insights ou tendo conversas com pessoas que já se foram. É importante dizer que a constelação não é religião, não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com candomblé, não tem nada a ver com religião. Tá? É um sistema terapêutico, é um sistema de resolução dos conflitos e perpassa
pelo esse estudo do Bert Hellinger, né? Elas leis sistêmicas, como que a gente vê o nosso mundo atual, por que eu sou tão parecida, geneticamente falando, com meu pai, com a minha mãe, por que eu tenho traços de personalidade de algum dos dois, né? Porque a gente está aqui nesse mundo graças ao nosso pai e à nossa mãe. Tanto que ele fala que nós devemos honrar pai e mãe e tomá-los. Isso já é até bíblico, né? Quando você honra o seu pai e a sua mãe e obedece ao que eles falam, né? E dá valor a eles e cuida deles quando eles estão velhinhos, você terá vida longa e terá prosperidade. Aí eu fui nessa questão de dinheiro. Será que eu não estou honrando meu pai e minha mãe? Será que eu não trato eles tão bem? Falei, pô, mas eu estou tratando eles bem, o que está acontecendo? Entendeu? E aí eu comecei a estudar sobre isso, sabe? Eu acho importante você equilibrar o teu sistema, porque senão fica tudo em desordem e a nossa cabeça não funciona bem. Você estando em desequilíbrio, né? É até uma forma de você olhar, né, assim, para aquelas terapias, né, de você olhar para o seu passado, para você ver em que ponto você tem uma dificuldade que você pode ultrapassar aquilo ali, né, para você dar prosseguimento na sua vida e se livrar de determinados traumas, né? E aí a gente volta também para aquela questão que eu falei, dos estatutos que temos aqui no nosso ordenamento jurídico, que estabelecem que os cuidados com os nossos tutelados venham inicialmente provenientes da família, né? Então, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, né? Ele prevê políticas públicas, mas a obrigação é familiar, né? Tanto que ele tutela isso, né? É uma tríade, né, que eu costumo falar, porque tem a família, né, sempre em primeiro lugar, aí depois vem a sociedade e o poder público, porque é uma obrigação tríplice, né, do cuidado com essas demandas, né? Então, como a doutora falou sobre essa questão do pai e mãe, a gente entra de novo nessa questão sistêmica do direito, porque está tudo entrelaçado, né? A gente tem que olhar para essa necessidade de se aplicar o direito dentro da sociedade, com essa visão humana da relação entre as pessoas, né? E para a gente tentar aqui finalizar, uma outra ótica que a gente pode aplicar o direito sistêmico é nas relações de condomínio, né? E de vizinhança, né? Ou como que a gente pode levar essa visão sistêmica para essa área de conflitos? A visão sistêmica e a aplicação da lei sistêmica é a vida, né? O Sam Stork, esse juiz, ele falou o seguinte, que a experiência que ele teve nas audiências é que deixou claro que motivou as questões pessoais dele a produzir esse trabalho dentro da área de família, também na prisão, no divórcio litigioso e na guarda. E nas questões condominiais, é muito importante aquele advogado que trabalha para o condomínio, porque ali são várias relações, do condomínio com o empregado, do condomínio com os condôminos, na briga entre os vizinhos, na briga do condomínio com quem não pagou, que está inadimplente. Então, ali é um prato cheio para você aplicar a constelação. Em qualquer situação que tiver, que o advogado veja que seja necessário constelar, ele pode constelar. Ele pode aplicar essa técnica, né? Aí você tem que fazer uma dupla. Uma vai ser advogada, a outra vai ser o constelador, né? Porque não sei se os síndicos vão querer isso, vão querer pagar a constelação, mas é uma forma de você olhar aquele conflito e ver aonde que está o conflito e tentar solucionar. Talvez uma mediação, de uma forma seja até mais, uma mediação mais objetivo para o caso. Exatamente. Olha para você ver, mediação dentro de condomínio e dentro de escola, hoje em dia é muito necessário. Porque as pessoas estão sem dinheiro e não estão pagando escola e não estão pagando condomínio.
Então, imagina aí quantas pessoas estão morando e devendo condomínio, devendo escola, devendo a luz, o gás. Verdade. Imagina quantos conflitos está surgindo para o direito na pandemia. Sim. Quantas áreas do direito você pode trabalhar? Vários contratos, né, de todas as formas, imobiliários em gerais, né, imobiliários, porque inclusive aqueles contratos da casa própria, né, isso foi muito tratado para justamente diminuir essa pressão em cima do consumidor, né? Porque ele já estava sobrecarregado, muitos deles perderam emprego, né? E tinham essa carga, muitos deles foram suspensos por esse período, né? Vários bancos anunciaram isso, né? Queriam suspender o pagamento dentro desse período para que pudesse voltar, né, a gerar esse compromisso mais adiante. É uma necessidade, então, é uma visão, desculpa interromper, a gente volta de novo na visão humanitária, né, da questão. Claro. A doutora trabalha no direito consumidor também, né? Sim. Então, assim, esse foco de financiamento e de cartão de crédito e de financiamento com banco, que eu pego muitos servidores que estão super endividados e eles têm um salário ótimo. Sim. Né? Você vê aí a questão de empréstimos. Quantas pessoas estão pedindo dinheiro emprestado porque estão no negativo, Sim. estão no vermelho. Então, o direito consumidor agora, ele está sendo muito discutido, muito usado, né, no judiciário. E com a constelação, a gente pode também tentar diminuir esse conflito, né, tentar humanizar essa relação e falar para o banco, olha, o meu cliente realmente não está ganhando aquilo tudo que o senhor fez no início lá do seu contrato. Vamos fazer uma reforma, vamos fazer o contrato de financiamento. Eles não podem nem, inclusive, na época da pandemia, despejar, né? Quem estava devendo aluguel não poderia ser despejado. A própria conta de luz, então, né? A luz e água, saiu um decreto, uma lei dizendo que não poderia fazer o corte pelo período, né, de não pagamento dentro desse período da pandemia. Eu acho que a Copa Luz agora já está podendo fazer, sim, porque já acabou esse período. Sim, porque já teve a flexibilização. Mas as pessoas ainda estão endividadas, minutos, doutora, né? Pra gente. Falei que ia passar rápido? É verdade. A gente, para finalizar aqui, a gente deve aplicar o direito sistêmico a todas as nossas relações. Eu adorei estar aqui, foi muito bom o nosso bate-papo. Foi ótimo. Né? A gente tem que falar de várias áreas do direito, né? A doutora muito inteligente, muito capaz. Né? Porque a gente tem que conversar do mesmo assunto, com né? certeza. Tudo que você está falando, eu também estou falando. Então a gente teve uma sintonia legal, sim, eu acho isso importante. Isso é ótimo. Né? Os advogados têm que estar estudando e sabendo o que está acontecendo, né? Isso é porque bom, eu estou gostando muito de fazer as lives que está me impulsionando justamente a isso, né? Eu estou mantendo contato com tudo, né? Estou me focando, tá ótimo, estou adorando. Pode me chamar para outras lives. Inclusive, eu quero fazer a live com a minha comissão, né? Sim, a comissão do empreendedorismo, né? Eu quero marcar o empreendedorismo para a gente debater esse assunto lá também, tá? Tá ótimo. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Foi um prazer. Tá? A gente vai se falando e sucesso a todos nós. E vem estudar também comigo direito sistêmico. Vou. Tá bom? Adorei a ideia, adorei essa ideia da mediação, de aplicar nessas outras áreas em condomínio. Já estava aqui pensando nos meus clientes. Olha como é que a cabeça funciona, né? Já estava aqui pensando aqui nos meus clientes. Eu tenho um cliente de condomínio, eu vou entrar com essa proposta da gente criar uma mesa de mediação para poder conversar com essa área. Eu vou levar essa proposta para o cliente. A doutora tem escritório aí em Nilópolis, né? Não, meu escritório é em Caxias. Nilópolis é a minha base. Eu era de Nilópolis, mas não me mantive aqui. Eu resido em Nilópolis. Eu vou falar contigo, então, porque eu estou querendo trabalhar em Caxias com a minha assistente. Ela mora em Caxias. Eu quero trabalhar em Caxias, justamente aí onde você trabalha. 20 segundos. Doutora, um beijo. Muito obrigada.
Gente, agradeço a todos pela presença, pela participação e até quarta-feira que vem na próxima live. Fernanda, muito obrigada pela sua participação e Obrigada, agradeço tá? os esclarecimentos. Tchau. Obrigada. Tchau.